Olá, meus queridos irmãos da Igreja Betel para as Nações. Nós estamos com um projeto maravilhoso onde vamos estudar juntos para a Bíblia, para conhecermos melhor a Deus. Não é assim? Eu sou Léa Queiroz, membro dessa igreja, e participando desse projeto com muito cuidado, com responsabilidade, sabendo que preciso permitir a cada dia que Deus me use e que eu esteja nas mãos dele, ele faça de mim o que ele quiser e, se possível, que os corações de vocês recebam recados diretamente dele. Então, o Senhor nos usa e faz desse canal uma forma de abençoar pessoas e abençoar essa igreja para o seu crescimento espiritual. Nós sabemos que na vida secular eu preciso aprender muito, mas eu preciso fazer cursos diversos, me especializar, para poder eu ter um nome respeitável no mercado, no meu local de trabalho, na minha profissão, porque eu me especializei fazendo cursos com cargas horárias altas e, se possível, cursos relevantes, que façam que a minha técnica seja mais aprimorada. Na relação do homem com Deus não é assim. Na relação do homem com Deus, ele precisa dar um passo de fé. Ele precisa dizer: Senhor, eu te quero. Eu te quero como meu salvador pessoal, para poder Deus adentrar. E dizer: mas como assim? Ele não é o soberano? Ele não é quem cuida de tudo? Ele não é o Criador? Ele não é o imutável? Ele não é o que não tem princípio nem tem fim? Ele é a própria eternidade, são as características dele? Ele é, sim, mas ele só habita nos corações daqueles que o querem, daqueles que se humilham e dizem: Senhor, toma conta do meu coração e tem controle na minha vida. Aí a esse ele chega. Já pensou o privilégio que nós temos de... O título da lição de hoje é Conhecendo a Deus. Aí você passa e diz assim: mas será que Deus, ele estava no Antigo Testamento como Deus, Deus Pai, depois veio o Deus Filho, depois veio o Espírito Santo, e hoje em dia é o Espírito Santo, mas nós podemos pedir ajuda a Jesus? E eu estava me lembrando da forma mais simples de explicar a vocês sobre a importância da Trindade e do papel da Trindade. A forma mais simples é eu ou você dizendo como é a nossa vida. Eu sou uma profissional, ainda trabalho como profissional na minha vida secular. Eu sou mãe, dona de casa. Eu sou membro de igreja. E na hora que eu estou exercendo um papel mais evidente naquele, digamos, eu estou trabalhando, estou no meu trabalho, meu local de trabalho, estou exercendo com técnicas, eu não consigo deixar de ser a mãe, não consigo deixar de ser a cristã, eu não consigo deixar de ser a Léa desse outro lado, porque todos os papéis, apesar de terem características separadas, eles estão dentro de um só ser. Deus é um ser só, com manifestações durante a história, durante a criação do mundo até aqui, mas nunca deixou de ser um só ser, porque essa Trindade, ela consegue ser ao mesmo tempo um só, porque é um só ser que está conosco. E uma coisa que é bem interessante é saber que em nenhum momento a Bíblia demonstra ou relata, ou no caso ela testifica, de que Deus se preocupava muito em saber quem ele era, o seu currículo, quais os títulos que ele tinha. Ele não se preocupava, por isso que quando cobraram para saber quem ele era, ele disse: diz que eu sou, porque ele se basta. E são características do caráter dele que nós vamos estudar. Ele se basta tanto que ele não precisa de apresentação, porque Deus exige de mim, de você, atitudes e não só palavras. Quantas vezes nós achamos que um discurso muito bonito... E agora eu pergunto a você, se você for olhar na sua vida secular, você vai dizer o que é que você prefere? Alguém que te elogie, que é capaz até de te elogiar em público, ou alguém que tem atitudes de amor com você? Aquela escolha sua
Não, eu massageio meu ego e eu gosto muito quando as pessoas falam muito bem de mim e falam, e falam, e falam, e só falam. E nada fazem. Se você for olhar num relacionamento maduro, eu preciso de mais pessoas que tenham atitude comigo de chegar junto, de construir junto, de participar, colaborando com o meu crescimento ou com o meu dia a dia, do que pessoas que apenas falam. Você está com um problema muito sério financeiro e chegar para alguém e disser, eu estou precisando muito, hoje eu preciso de um tanto, uma quantia. E você diz assim, e para que é? E você pergunta, e a única resposta que você tem não é, vou fazer um Pix, ou então, não, pode deixar, eu vou tentar ver o que é que eu vou fazer, te dou a resposta, e diz, eu vou orar por você. Ele transferiu a responsabilidade dele, porque você pediu para ele transferiu aquilo que você estava pedindo para Deus. Vai lá e Deus é que providencie, porque eu não tenho condições, então já que eu não tenho condições, eu não vou poder fazer nada. Mas a única coisa que eu vou fazer eu vou orar por você. E quando nós estamos conhecendo a Deus, ele é completamente diferente. Você dá o passo de fé e na hora que você dá o passo de fé, você não conhece nada dele, nada. Mas através da sua palavra, nós estudando junto, você lendo, você buscando, você começa a conhecê-lo. Porque você vai vendo que a Bíblia é repleta de características dele, e é dessa forma que ele se faz conhecer. Ele queria que o povo israelita o conhecesse. Era esse o objetivo principal dele. O povo que ele escolheu, ele queria que o conhecesse, e conhecesse as suas características. Ele não queria que ele conhecesse só a sua força em relação ao milagre. Ele queria que conhecesse suas características pessoais, Deus como pessoal, apesar de dizer, afirmar e confirmar através da Bíblia, Deus não tem limite, nós é que somos limitados. Fica bem complicado eu e você imaginarmos como olhar para um Deus e tentarmos analisar a dimensão de Deus e como é que eu vou conhecê-lo se eu não consigo. Ele não tem começo nem tem fim, até porque no início da criação ele já existia, ele criou porque já existia. Então ele não é um ser que passou a ser criado, não é um ser que ele foi criado e através da criação dele, que foi perfeita, ele pôde criar outros seres. Não, ele já existia. Então não tem explicação e nem precisa, seria bom que nem eu nem você fôssemos buscar a sua origem, porque não dá, é muito aquém do que nós somos capazes e além da nossa inteligência. Por mais genialidade que nós tenhamos, nós somos incapazes de medirmos a soberania de Deus. Aí ele diz assim, vamos conhecer Deus por intermédio da sua qualidade. O seu nome deve ser invocado na adoração. O seu nome deve ser temido. O seu nome deve ser louvado. O seu nome deve ser glorificado. O seu nome não pode ser tomado em vão. O seu nome não pode ser profanado nem blasfemado. E isso ele não abre mão. Porque os verdadeiros adoradores vão ter que ter tudo isso como lema de vida. Dizendo, olha, Senhor, nunca eu vou poder não saber te adorar. Eu não vou chegar e, olha aí, você não fez isso por mim, tá ficando doido. Porque ele é nosso Senhor. E como Senhor, ele é soberano. Eu não posso ter essa relação com meu chefe, com meu superior, de uma forma tão simplória, tão desrespeitosa para um ser tão soberano que me criou, que lhe criou também. Aí você pega e diz assim, mas ele vai me entender na hora que eu estiver falando dessa forma, é uma forma que eu tenho porque eu me rebelei, porque eu estava desesperado por algo. E você diz assim,
Senhor, Tu estás no controle de tudo. Mas, Senhor, se Tu puderes, poderia ser dessa forma? Mesmo você dizendo, se Tu puderes, Deus vai contemplar o teu coração. E na hora que Ele está contemplando o seu coração, você está dizendo para Ele, Senhor, se Tu puderes, não. No meu coração está dizendo, Senhor, eu quero que seja conforme o meu desejo. Porque o Teu pode ser que eu não goste muito. E isso é que está o perigo de nós podermos fazer isso. Porque Deus não está a mercê da minha vontade nem da sua. Aí ele pega e na segunda ele diz assim, conhecendo Deus por intermédio dos aspectos de seu caráter, soberania, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imutável. Ele é soberano. Não é soberano, não é só sobre a terra, como diz, nem só sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, não. Tu és Senhor de tudo. A sua soberania é plena, é total. Não dá nem para medir. É totalmente sem medida, é totalmente sem lados, é totalmente sem início, sem fim. Porque Ele é eterno. A eternidade não tem limite. A eternidade existe desde antes até depois. Aí a onisciência. Será que você consegue surpreender a Deus? Ah, Senhor, eu sabia que eu ia te fazer uma surpresa. Tu estava pensando, Senhor, que eu ia fazer isso? Não, eu te surpreendi. Não dá. A sua onisciência não permite. Na hora que eu estou e me desloco para outro canto, achando que estou me escondendo, a sua onipresença não permite. Ele está em todos os cantos. Por isso que eu aqui, no Brasil, em Fortaleza, eu sei que pela minha oração eu posso pedir, Senhor, cuida da Natália. Porque muitas vezes eu não sei nem em que local exato ela está. Se ela está numa casa, se ela está numa praça, se ela está numa loja, se ela está numa igreja, se ela está no meio da rua. Mas eu sei que Tu és onipresente, a Tua onisciência, a Tua soberania toma de conta da vida dela, que ela é uma serva Tua. E a Natália, nossa filha, a gente diz assim, ó, onde você estiver, que Deus esteja contigo. E aí, eu não preciso estar lá, porque eu sou tão limitada que para poder me fazer presente fisicamente, eu tenho que ir para lá. Deus não precisa, porque Ele está aqui e lá ao mesmo tempo. Ele é que nos une nos corações. Na hora que eu estou aqui louvando a Deus, ela pode estar louvando de outra forma e Deus está recebendo de nós duas, como também dos outros filhos, né? E aí, quando eu digo que Ele é onipotente, porque a sua potência é tremenda e é incalculável. E na hora que a gente diz que Ele é imutável, olha a imutabilidade de Deus. Ele não muda, quem muda somos nós. Nós mudamos na parte física quando nós estamos crescendo e vamos nos transformando. Até 2 anos, o teu filho, a tua filha tem cara de bebezinho. Aí depois eles vão começando a mudar e ficar com cara de menino ou menina. E depois de rapaz e moça, aí jovem, aí depois de adulto e depois envelhecendo. Mas Deus não passa por esse processo, nem do nascer, nem do crescer, porque Ele é e pronto, Ele é o eu sou. E graças a Deus que nós estamos confiando e depositando a nossa fé nele. Porque se fosse num ser limitado, seria ruim para nós. Porque nós teríamos pouco espaço. Por isso que eu tenho muita pena quando às vezes as pessoas, até por falta de conhecimento, acham que Deus precisa de intermediário. E quando busca aquele intermediário e agradece aquele intermediário pelo milagre, ele não vê a misericórdia de Deus por trás, que aquele milagre foi alguém chorando e clamando e só dizendo o nome errado. E Deus agindo, porque o coração
foi contrito. Mas aí a adoração saiu errada. E a pessoa, infelizmente, não receberá bênçãos através dessa adoração, apenas do milagre. E quando a gente fala no aspecto, no relacionamento de Deus com o homem, ele é retidão, justiça, amor e verdade. Ele é reto, ele é justo. Por isso que eu, se fizer alguma coisa errada, eu vou ter que sofrer as consequências do meu erro, porque ele é justo, ele é amor, e por ele ser amor, justo, e ele dizer a verdade, é que ele não pode dizer assim, faz assim, deixa, não precisa pagar não. Ele pagou o preço pelos meus pecados, pelos teus, pelos nossos pecados. Mas em nenhum momento ele disse, você está isento de pagar pelas consequências da sua escolha. Muitas vezes a gente vê, e já disse isso em outras vezes, talvez na igreja não, é que na hora que eu saio de casa e que eu vou para dobro à direita como opção minha e digo, eu vou seguir em frente, que vai para o mesmo canto, vou seguir em frente, quando chego a 2 quarteirões, eu digo, não, hoje eu vou dobrar à esquerda, porque eu acredito que o trânsito vai estar melhor, vou direto e vou pegar outra rua. Essa opção realmente foi minha, a opção da escolha. Mas o transitar, as pessoas que eu vou encontrar no caminho, ou alguém que pode me interromper, aí foge da minha competência. Porque a escolha foi minha, mas as consequências da escolha, não. Aí, eu conhecer a Deus por intermédio também do aspecto do seu caráter. Aí eu vou perguntar a vocês, na hora que eu conheço a Deus através do aspecto do caráter dele, eu vou atrás também do conhecendo a Deus, Jesus e o Espírito Santo. E como eu tinha falado para vocês antes, na hora que eu vejo a Trindade em separado, como se fossem 3 seres, com atitudes, atividades e relacionamento com o ser humano diferentes, eu erro. É um ser só. Ele é um ser só que está disposto a continuar nos levando até a eternidade. É essa a proposta dele. Incrível quando ele viu que o homem errou, que ele foi tentar o dilúvio, dizendo, não vale a pena, vamos destruir. Ele é tão justo que na hora que ele viu um justo, ele aplicou a justiça, o amor, a retidão, a verdade. E disse, vai. Por ele ser atemporal, foram 100 anos construindo uma arca, onde com certeza Noé fizeram muita chacota com ele, fazer uma arca dizendo que vai ter um dilúvio num canto que nem chovia. Mas esse é o Deus de milagre. Aí ele faz todo o trajeto de como seria a escolha dos animais, como seria aquele período. Aí o pessoal fala que é só 40 dias, mas nós sabemos que foi muito, mas muito mais. E esse período todinho de quase um ano que se ficou para voltar à terra e para poder recomeçar, a proposta era de um recomeço. Aí o homem vai, erra de novo. Aí o homem, quando está ainda vai ser um só Deus, vai ser um só objetivo, todo mundo junto. Aí quando o homem vai, diz assim, sabe de uma coisa? Ele disse que a gente fosse povoar. Mas aqui nesse vale está muito bom. Aqui para se plantar é perfeito. Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui, qualquer coisa, como é que a gente faz? Não vai dar mais para alargar as tendas por aqui, mas nós podemos construir para cima. No local não tinha pedra, mas eles conseguiram construir tijolos, eles conseguiram usar como argamassa o betume e foram criando. Ai Deus, olha lá de cima, aquelas coisinhas miudinhas, se rebelando. E ele diz, Deus desce para olhar. O descer não foi que Deus estava em cima e desceu para ver, como se ele não tivesse conhecimento. Foi Deus
na sua grandiosidade, descer para ver o ridículo do que estavam fazendo. Eles queriam alcançar uma soberania que eles não tinham, eles queriam eles estavam totalmente soberbos, aí o homem erra novamente na criação. E Deus diz, não, mas a minha proposta é mandar o meu filho, então eu tenho que começar a preparar. Aí ele vai com toda a linhagem, ele cuida de tudo, de detalhes. Se você tiver o privilégio e a vontade de estudar a Bíblia, você nota que ele vai nos milímetros quando ele pede o santuário. E aí você acha que é muito fácil você cantar, faz teu tabernáculo em mim. É só você ver como foi que ele cuidou do material e do tamanho do tabernáculo. Conhecer a Deus é muito bom e é muito precioso. Conhecer a Deus é necessário para mim e para você, mas é uma construção lenta, mas que seja progressiva, que seja contínua, que seja positiva, não seja um subir e descer. Eu estou conhecendo a Deus, ai, mas agora eu cansei, estou precisando de umas férias espirituais. Ai, Deus desce assim um pouquinho e diz, quem é esse daí que está dizendo isso? Conhecer a Deus é ter vontade de entender o seu caráter, porque o meu ele conhece, o seu ele conhece, mas ele está esperando que você permita dizer, Senhor, tem controle da minha vida e me dá sede de te entender. Eu sei plenamente que a metade das coisas propostas para nós dizermos sobre o conhecimento de Deus e qualquer coisa que a teologia, que os livros, que os grandes estudiosos façam para poder explicar quem é Deus, nada do que eu disser vai valer a pena se você não tiver sede de saber quem é Deus. E agora, nesse momento, eu peço a Deus, Senhor, não permita que ninguém que esteja fazendo esse estudo tenha dúvida ou vontade de ser apenas um intelectual, que apenas tenha conhecimento sem prática. Não permita que você seja amanhã o que você está sendo hoje. Que haja um crescimento, que haja muita oração, que haja um mover do Espírito no seu coração. E uma vontade tão grande, uma fome tão grande, uma sede tão grande de Deus, que você diga, nesse momento comigo, Senhor, eu preciso te conhecer melhor. Senhor, eu nada sei sobre ti, porque mesmo que eu leia a Bíblia 20 vezes, se eu não praticá-la, eu não vou te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o teu caráter e o teu domínio na minha vida. Eu quero, Senhor, e agora eu peço a oração, eu abençoo a vida de vocês, dizendo que Deus permaneça abençoando a vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo. E que vocês, a cada dia, no lugar de ficar na estatística que começaram 30 e terminou só 10, que você se sinta responsável para começar 30 e se transformar em 90. Sabe por quê? Porque se for bom para você, vai ser bom para o outro. Porque nós vamos ter a certeza que mais pessoas conhecerão a Deus e mais pessoas terão sede de conhecê-lo melhor, o nosso Deus grandioso. Pai Celestial, toca nos nossos corações. Não nos deixa, Senhor, desistir de Ti. Não nos permite, Senhor, nos afastarmos de Ti nem um milímetro. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Que não haja espaço para soberba, não haja espaço para arrogância, não haja espaço para que pessoas sintam que sabem muito e pouco fazem. Dai-nos sede, dai-nos fome da Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus irmãos, porque estamos juntos. Essa aula, esse curso,
essa proposta não é minha responsabilidade sozinha e nem da liderança dessa igreja. Essa proposta é responsabilidade sua e que Deus nos fortaleça. Amém.